Essa é a parte 2 da minha série de vídeos e se tu ainda não viu o outro, volta aqui no canal pra ver. Esse primeiro vídeo ele já ficou bem explicativo sobre alguns dos inúmeros motivos no qual eu decidi sair, decidi escolher outro rumo. Esse processo ele levou tanto semanas, meses, quanto anos. E se tu é uma pessoa que gosta de questionar, de entender por que as coisas funcionam, quem determinou que isso seria assim, talvez tu tá te identificando comigo. O fato é que não existe nenhuma verdade absoluta. E a partir disso a gente começa a entrar num contexto um tanto filosófico também da coisa. Nenhum dogma religioso, até então, traz consigo o movimento do pensar, do questionar. Até porque talvez isso faria tu sentir vontade de sair daquele dogma religioso. Perguntas como de onde é que a gente veio, pra onde é que a gente vai, quem é que criou Deus, quem é que criou a vida, qual que é o sentido da vida, talvez elas nunca serão respondidas. Mas, mesmo que tu não saiba disso, mesmo que tu não saiba, é importante aqui na Terra, aqui na vida, na tua jornada, a tua vida ela é única. Só tu pode ser tu mesmo, só tu pode fazer as coisas por ti. Ninguém vai fazer nada por ti. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a entrar na minha jornada de autoconhecimento. Então, a partir disso, eu não li somente a Bíblia ou livros de filosofia e até mesmo psicologia. Eu queria entender um pouco mais sobre outras religiões, sobre espiritismo, até mesmo sobre catolicismo, sobre a Umbanda, sobre a Quimbanda, sobre o culto de nação do Rio Grande do Sul, sobre o Candomblé. A primeira vez onde, por curiosidade e com um certo medo, eu pisei em um terreiro de Umbanda, eu nunca vou me esquecer. Ele estava cheio, estava lotado, haviam aproximadamente 100 pessoas e tu pegava uma ficha e te sentava lá até ser a tua vez de ser atendido. E era uma gira chamada Gira de Exu. E eu fui lá, eu vi aquilo, eu fiquei com um pouco de medo, um pouco nervoso. E aconteceu uma coisa inusitada. Quando eu tava no meio da plateia, no meio do pessoal, a minha ficha ela era 32 ou 33. E era por ordem, ficha 1, ficha 2, ficha 3. Em determinado momento, depois de uns 15 minutos, ainda faltava, eu acho que tava na ficha 10. A auxiliar do pai de santo que estava incorporado veio até o meio da multidão, apontou pra mim e falou: o seu Trinca-Ferro quer falar contigo. Não sabia que Trinca-Ferro era o nome da entidade que estava incorporada naquele pai de santo. Eu fiquei absolutamente nervoso, eu fiquei bem assustado, eu fiquei com medo, confesso, deu aquele frio na barriga e nas mãos. Eu levantei e fui com medo mesmo. Quando eu cheguei lá, foi algo que, só de eu falar aqui pra vocês agora, eu consigo me lembrar. Ele dava risada, ele tava fumando um charuto, ele tava tragando alguma coisa e ele olhou pra mim assim com um olhar profundo, olhando assim no fundo do meu olho. Perguntou como é que eu tava, deu muita risada assim, e aí ele falou pra mim: eu não tava ali por acaso, eu não tinha conhecido aquele lugar por acaso, eu não tava naquela noite ali por acaso. Ele disse que eu ainda iria trabalhar muito com isso. Disse que algumas entidades me acompanhavam e que ele me via trabalhando com a espiritualidade, me via com vestimentas iguais às que eles usavam naquele lugar, trabalhando com a espiritualidade em um centro espiritualista. Poderia ser de Umbanda, poderia ser de Quimbanda. Ele falou que não seria necessariamente ali. Então ele não estava tentando me prender ou me puxar para casa dele. Ele estava falando sobre... Eu não gosto de usar o termo missão, chamado, eu acho isso cafona e isso é um egocentrismo. Mas eu vou colocar essa nomenclatura para vocês entenderem. A partir desse choque que eu tive, me sentei ainda impactado. Depois que eu me sentei, a gente ainda conversou muita coisa ali, mas não vou abrir aqui por enquanto. Quando eu me sentei, a gira continuou acontecendo, as pessoas indo lá tomar passe, consultar, e eu fiquei impactado. E eu me lembro que depois, quando eu me levantei pra ir embora, ele tava lá no meio, assim, dançando, ele me olhou assim e apontou pra mim e começou a rir. Começou a apontar assim pra mim. Aquilo mexeu bastante comigo e eu diria que ali foi um divisor de águas na minha vida. Depois disso, eu claramente queria entender um pouco mais de o que ele tava querendo dizer, o que é que ele enxergou. Então, a partir disso, resumindo, tá? Desde que eu havia saído da igreja, isso já tinha se passado um bom tempo, mais de 2 anos, tá? Comecei uma jornada de buscar por conhecimento, eu comecei a procurar alguns terreiros e procurei muitos até eu achar um que realmente eu gostasse da filosofia, do jeito deles e eu começasse a me desenvolver, a fazer um desenvolvimento mediúnico, a estudar mais a espiritualidade, a estudar as magias, estudar a magia de ervas, estudar a magia do fogo. Naquela época isso fazia muito sentido pra mim e como eu tava com muita sede de conhecimento, foi onde eu me dediquei. E a partir disso, eu comecei a estudar teologia de Umbanda, eu comecei a fazer outros cursos lá dentro, eu comecei a me desenvolver. O único instrumento que eu fiz curso, que eu não sou autodidata, foi de atabaque, onde eu fiz mais de 1 ano de curso lá dentro desse espaço do terreiro. Criei um hiperfoco muito bom, sem se tornar uma obsessão, mas comecei a querer entender e ler todos os livros sobre ervas, sobre banho de ervas, sobre defumação, sobre magia, sobre feitiçaria, mas não me prendendo apenas na Umbanda, entendendo muito alguns princípios da Quimbanda
E uma coisa que eu me apaixonei e me chamou muito, muito, muito a minha atenção, para me trazer uma certa independência também, foram os oráculos. Os oráculos, eles fazem parte da nossa sociedade desde a gente nem sabe quando, mas desde que o homem é homem, desde que o homem começou a enterrar os seus mortos, desde que o homem começou a entender ou questionar uma vida após a morte, eles utilizam oráculos. Pedras, água, bola de cristal, runas, dados, tampinha de garrafa, moeda, búzios, cartas como tarô, baralho cigano, tudo isso são oráculos. E um oráculo, ele nada mais é... Existem muitas vertentes, muitas possibilidades, e aqui eu vou dar destaque em duas, tá? Há quem acredite muito em que o oráculo ele realmente lê o teu futuro, é um método divinatório para estar olhando e se conectando com o teu futuro, com a tua linha do tempo e o que tem para acontecer. E tem um outro lado, que é um lado muito interessante, que eu sigo estudando há muito tempo, e cada vez mais ele faz sentido, onde na verdade um oráculo, ele se conecta com o teu subconsciente. Então, por exemplo, se tu vem fazer uma consulta comigo, porque hoje eu já jogo há anos, mas se tu vem fazer uma consulta comigo e tu senta e tu fala, eu quero saber sobre minha área de trabalho, quero saber sobre meu relacionamento. Todas aquelas cartas ou aqueles búzios, aquele oráculo em si, ele se conecta contigo, com o teu subconsciente, através de símbolos, ele pode estar comunicando como que vai ser a tua jornada, a tua trajetória, a tua linha do tempo, baseado em tudo aquilo que tu tem dentro de ti e muitas vezes tu não consegue acessar. Ele utiliza de arquétipos para trazer símbolos, onde a gente não vai utilizar a leitura escrita, mas a leitura simbólica para estar interpretando e entendendo aquilo. Logo, a gente já entende que o tarô é livre, o baralho cigano é livre, eles não dependem de nenhuma religião, tu não precisa estar preso a nenhuma religiosidade. O tarô, ele não é dos umbandistas, nem das bruxas, nem de nada. Ele é uma coisa livre, não importa qual seja a tua crença. E hoje, depois de muitos anos estudando, em algum outro momento eu vou mostrar pra vocês, tá? Todas as iniciações que eu já tive, todos os aprendizados que eu já tive, a grande maioria levou mais de um ano para completar toda a jornada. Aqui em outro cômodo da sala, eu tenho mais de 30 certificados em uma parede. Esses mais de 30 certificados, para mim, eles carregam um simbolismo. Para mim, eles carregam a minha história. Desde quando eu estudei mais de um ano teologia de Umbanda, o sacerdócio de Umbanda que eu fiz, desde as minhas iniciações em ervas, plantas, feitiçaria. Um ponto importante aqui para eu colocar para vocês que estão assistindo esse vídeo, eu não gosto muito de endeusar. Acho super interessante as pessoas que buscam conhecimento, que procuram conhecimentos, porque quando eu procurei esse conhecimento, hoje, por exemplo, eu vou contar isso em outro vídeo, mas hoje eu não faço mais parte de um culto de Umbanda, não faço mais parte desse terreiro no qual eu fiquei anos, e eu prometo que eu vou contar isso pra vocês em algum outro vídeo. Mas chega um determinado momento em que, de tanto tu estudar, de tanto tu ler livros, de tanto tu fazer faculdade, estudar ciências da religião, de tanto tu ler, no mínimo, mais assim, ó, de 45 livros, fora as iniciações, onde tu começa a entender algumas coisas, sem nariz empinado, sem ego, apenas entender a tua própria jornada e tu virar um mestre de ti mesmo. Inclusive esse foi um dos grandes motivos no qual eu quis fazer o sacerdócio de Umbanda. Quando tu faz um sacerdócio de Umbanda, tu passa por uma jornada, ela dura mais de 2 anos, na qual tu estuda, aprende na prática, aprende a teoria, e tu te inicia naqueles orixás, onde aquela tradição cultua. Isso te dá uma certa outorga e conhecimento, porque tu vai estar lidando com pessoas, vai estar lidando com pessoas machucadas, com um público que vai procurar alguma ajuda, então tu precisa ter uma certa maturidade. Eu levei muitos anos estudando, aprendendo e me desenvolvendo para chegar num dia onde eu comecei a atender. E hoje eu já tenho clientes em mais de 6 países diferentes. Eu consigo, de maneira clara, com muito fundamento, muita certeza e muita explicação, atender pessoas com baralho cigano, que eu amo, com búzio, com tarô, que são os meus favoritos. Mas isso é conteúdo mais pra frente. Mas eu gostaria de explicar pra vocês que vocês entendessem como que eu sou, como é que eu cheguei até aqui hoje, como que isso funciona. E se tu quiser estar conhecendo um pouco mais sobre o meu trabalho, clica aqui em sobre, e ali tem o link de todas as minhas redes sociais e o WhatsApp. E também deixem aqui nos comentários, de maneira respeitosa, o que vocês pensam, qual é a opinião de vocês, se tu que tá me assistindo, se tu é cristão, se tu é umbandista, se tu é tarólogo, se tu já jogou tarô, se tu já jogou búzio, se tu tem medo, se tu já viu espírito, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre mediunidade. Então obrigado por quem tá me assistindo até aqui e aguardem o próximo vídeo.